Olá pessoal, eu sou o pastor Clauber Maia. Vamos estudar hoje a lição de número 7, cujo título é A Queda do Ser Humano. Nós vamos observar os aspectos envolvidos com a chamada queda, que foi o momento em que o homem desobedeceu a Deus e ao pecar, ao transgredir a ordem divina, ele gerou uma série de fatores negativos como consequência disso. Primeiro vamos pensar que quando Deus fez os seres humanos, ele os fez como seres livres, ou seja, com seres que tinham volição, capacidade de escolha. Essa volição dava a esses homens a possibilidade de livre escolha, de livre arbítrio. Alguns autores até pensam a ideia de que só quem tinha livre arbítrio de verdade era Adão, visto que ele não tinha nenhuma influência, nem mesmo do pecado, visto que não tinha natureza pecaminosa, mas que, de qualquer maneira, Adão e todos nós hoje temos livre agência. Ou seja, a possibilidade de escolher, de falar, de andar, de sermos seres livres. E que essa liberdade foi dada a Adão e Eva e a todos os seres viventes que Deus criou, todos os seres humanos. O fato é que Deus pôs o homem no jardim que plantou e lhe deu uma ordem. E essa ordem era não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Adão pecou e Eva também quando desobedeceram e comeram o fruto que Deus disse que não era para comer. O fato é que Adão foi criado para não pecar e havia a possibilidade de viver longe do pecado, mas ele tinha aí uma escolha a fazer. E essa escolha lhe daria a condição de fazer o certo ou o errado. Claro, ele teria que arcar com as consequências dessa escolha. Nós temos que lembrar que o livre-arbítrio em nada anula a soberania divina. Porque quando o homem faz aquilo que ele quer fazer, ele está cumprindo a vontade de Deus, cuja vontade era que o homem tivesse a capacidade de fazer o que ele escolhesse fazer. Ou seja, foi Deus quem criou seres livres. E os seres não seriam livres se Deus dissesse que eles não podiam escolher. Se eu lhe disser que você pode usar roupa de qualquer cor, desde que seja preto, então você não tem capacidade de escolha. Se o homem tem a liberdade de agir, ele tem que arcar com a responsabilidade dessa liberdade. E Deus, sendo soberano e conhecendo todas as coisas, criou seres livres e deu a eles a liberdade de poder agir. Eu penso que é muito mais soberano um Deus que criou seres livres com a capacidade de tomar decisões e de fazer o que quiser. E ele tem um único plano soberano, que já inclui todas as decisões livres de todos os seres livres que ele criou, do que um Deus que é soberano e determinou o que cada pessoa iria fazer sem que ele pudesse escolher. Logo, o livre-arbítrio e a capacidade de escolha do homem não anula a soberania divina, mas apenas ratifica essa soberania ao mesmo tempo que apresenta também a responsabilidade do homem. Porque se o que leva o homem para o inferno é o pecado, então se Deus escolheu alguém para ir para o inferno, Deus seria o autor do pecado e alguns autores até concordam com isso. Nós concordamos que não, que Deus não criou o pecado, Deus criou seres livres com a capacidade de escolher o bem e o mal. Se o homem escolhe o mal, ele arca com as consequências da sua escolha e por isso vai para o inferno. Ao mesmo tempo, nós temos que perceber que o que aconteceu no jardim foi uma tentação. E toda tentação é um convite. E a todo convite você tem o direito de dizer sim ou não. O diabo não forçou Adão a pecar ou Eva. Ele apenas ofereceu e enganou. A Bíblia diz que quando
quando Eva viu o fruto e achou que era uma árvore agradável para dar entendimento e desejável, então ela quis ter o fruto para ter o conhecimento e então ser igual a Deus. Adão também comeu do fruto e o pecado aí foi consumado. Tiago diz que a concupiscência, o desejo, ela vai gerar esse pecado e o pecado consumado gera a morte. Ou seja, havia a possibilidade da queda porque o homem foi criado como ser livre, mas não havia a obrigação da queda. O homem tinha a capacidade de escolher. Mas uma vez que foi tentado e não resistiu à tentação, era um convite e ele aceitou o convite para o pecado e então pecou, transgrediu a ordem divina e esse pecado trouxe sérias consequências para o homem. A primeira consequência que o pecado trouxe foi a separação de Deus. Sendo Deus santo, a Bíblia diz, Isaías 59, que ele não tem as mãos encolhidas para que não possa salvar, os ouvidos não estão agravados para que não possam ouvir, mas o pecado afasta o homem, faz essa separação. Agora o homem pecador foi separado do Deus santo que o criou. A separação do homem de Deus trouxe automaticamente a consequência da morte, porque o homem separado da fonte de vida que é Deus, ele começou a morrer. Primeiro morreu espiritualmente, porque o espírito do homem perdeu a comunhão com Deus, que dava vida espiritual a esse homem. Por isso que a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e quando fomos salvos por Jesus Cristo, ele nos vivificou. Vivificou o espírito que estava morto, porque estava sem comunhão com Deus. Ao mesmo tempo que a perda da comunhão trouxe a morte espiritual e provocou também a morte física, porque a partir daí o homem que foi criado para ser imortal passou a se achar em estado de morte e começou a morrer naquele dia, e isso trouxe também como consequência as enfermidades, porque alguém morre quando uma enfermidade afeta um órgão vital e ele não tem condição de sobreviver. Mas nós convivemos com enfermidades nos olhos e por isso usamos óculos, o outro é no coração, por isso usa o marca-passo, o outro é no rim, por isso faz hemodiálise e assim por diante. Nós convivemos com as enfermidades como consequência disso. E as enfermidades causam a morte, e a morte física é também uma realidade do homem. Ao mesmo tempo que também a perda da comunhão com Deus e a morte trouxe consequências para o homem, como o problema nos relacionamentos entre os homens, como Caim, que matou Abel, e a violência que os homens desencadearam a partir daí, como também a própria natureza foi afetada, porque a Bíblia diz, Gênesis capítulo 1, que os animais se alimentavam de ervas, de raízes, mas agora os animais passaram a alimentar-se uns dos outros e mais na frente nós vamos perceber que a restauração dessa terra, Romanos capítulo 8 diz que a terra geme aguardando o dia da sua redenção. E quando o profeta Isaías descreve como será o reino do Messias, ele fala do boi ao lado do leão e do urso, todo mundo pastando, uma criança pequena pegando na mão uma serpente e conduzindo os animais, ou seja, este estado inicial será restaurado pelo governo de Jesus Cristo para desfazer essa consequência também que o pecado trouxe, afetando a relação do homem com Deus, do homem com os seus semelhantes e do homem com a terra de onde ele veio e a natureza que existiu a partir da criação de Deus. Aí nós vamos perceber, portanto, que as sérias consequências que isso veio trazer foi algo muito danoso e a queda foi o grande evento que veio afastar o homem de Deus. Mas Deus, já sabendo que isso iria acontecer, porque entenda que
a presciência, o conhecimento antecipado de Deus sobre todas as coisas, não implica em pré-determinismo. Deus não determinou que o homem caísse, mas ele já sabia que iria acontecer, porque Deus conhece todas as coisas de antemão. E o profeta Isaías diz que ele anuncia o fim das coisas antes do início delas. Logo, como Deus já sabia que aconteceria a queda e ele criou seres livres capazes de escolher, ele já havia provido o plano da salvação para a redenção deste homem antes da fundação do mundo. Daí porque o apóstolo Pedro diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, para dizer que Deus já havia provido a solução para resgatar o homem do pecado e para trazer de volta a comunhão com ele, porque sabia que o homem iria pecar e afastar-se de Deus. Louvado seja o Senhor, porque é tão maravilhoso e que nós, apesar dos nossos pecados, visto que a queda de Adão provocou a queda da raça humana, porque todos os seres que vieram depois de Adão trazem consigo essa natureza pecaminosa, mas em Jesus Cristo Deus proveu a salvação para retornar o homem àquilo que era o estado original que ele havia criado, de comunhão e de total liberdade em Deus. Deus abençoe a todos. Até a próxima lição, se Deus nos permitir.